Oi, Bia, Olá, tudo bom? tudo bem, Rê? Tudo jóia. E você, Tá me ouvindo tudo bem? normal? Só Tudo. na correria, né? Gente, foi uma loucura hoje. Ai, que é isso? Olha eu escolhendo É, eu vi. essa manhã. Será que a gente precisa de fone? Eu acho que fone é legal, porque ele deixa o som melhor. Oi, Beatriz? Ele travou um pouquinho. Eu acho que o fone, tá me É, ouvindo? deixa eu escolher um filtro melhor O aqui. fone ele Como que tá? fica bem Fone? legal porque o som não corta muito, não dá eco, sabe? Então Tá. eu coloco e fico só com um lado. Vê o que Uhum. que você acha? Aí eu vou ouvir o seu som, seu áudio, aí eu te falo. Tá. O som fica mais limpo, sabe? É, melhorou, né? É, O que que você isso, ficou acha? bom. Ficou ótimo. Uhum. Beleza? Beleza. Então, vamos começar a falar desse assunto, né? Primeiro, falando o tema da live, né? Essa live aqui hoje é um papo que a gente vai ter de quarentena sobre a sexualidade nesse período de quarentena, né? Sobre o sexo como compromisso conjugal. É um tema bem importante. A gente vai abordar outras questões aqui de sexualidade. Vai ser bem bacana. Então, boa noite para o pessoal que está entrando. Eu convidei a Beatriz, né, para essa live. Eu conheci a Beatriz num simpósio do multidisciplinar de disfunções do assoalho pélvico aqui em São Paulo, no Einstein. E aí a gente ficou aí seguindo uma outra no Instagram. E aí eu convidei ela para falar sobre esse tema. Na verdade, ela que deu a ideia do tema, que foi bem interessante, né, Beatriz? E aí eu vou começar me apresentando aqui, basicamente, né? E depois ela se apresenta e a gente vai para o tema. Então, eu sou a Renata, sou fisioterapeuta. Eu sou formada desde 2007. De lá para cá, tenho feito especializações na área de neurologia, fisiologia do exercício. Tenho vários cursos de formação de extensão e capacitação na área da fisioterapia pélvica também. Estou me especializando ainda nessa área. Eu Sempre, né? tenho É contínuo, né? sempre, sempre, a gente não para, né? E aí eu tenho também um estúdio de Pilates, onde eu atendo com atividade física e saúde, atendo na ortopedia e na fisioterapia pélvica, numa clínica também, que é do lado do estúdio. Eu tenho já faz quase 12 anos, tá? Então, essa é a minha história, minha formação, e agora, Beatriz, você pode se apresentar para o pessoal. Eu também me formei em 2007, aqui mesmo em Campo Grande, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, logo que eu terminei a minha formação, eu já fui fazer especialização. Aí foi quando eu fui para São Paulo, na verdade, Campinas. Passei um ano lá, já fazendo especialização em saúde da mulher. E aí, de lá para cá, terminei em 2008, né? Foi um ano de especialização, que era integral. E de lá para cá também, fazendo bastante cursos, fiz especialização em Pilates também, trabalhei um bom tempo com Pilates e saúde da mulher junto, com gestante. De um tempo para cá, eu senti a necessidade de me dedicar um pouquinho mais no consultório, porque o Pilates é uma coisa que absorve muito a gente, né? Porque a gente tem aquele compromisso com os horários, os alunos e tal. E aí eu voltei mais para o consultório, que eu senti mesmo essa necessidade. E de lá para cá, vários cursos, e a gente está sempre em formação, né, Rê? Porque tem muita coisa nova, a gente tem que estar sempre se atualizando. E essa parte da sexualização, que eu gosto muito de falar, porque eu acho que tem muitas mulheres que se identificam e às vezes nunca nem pensaram, nem conversaram com ninguém sobre isso antes. E a hora que a gente toca nesse assunto, ela consegue se identificar e consegue, de Uhum. repente,
né, se curar, enfim, transformar uma Exatamente. vida, né? Eu acho que faz muita diferença. Uhum. E é uma área super, assim, é super atual, né? Por mais que já se venha há alguns anos a gente falando sobre isso, ainda existe muito tabu em cima, muita questão de vergonha, né? E é um tema que a gente tem que colocar para ser discutido, né? Porque realmente deve ter, tem com certeza muita gente, muitas mulheres que vêm sofrendo sobre esses temas, né? E que às vezes não colocam para fora, às vezes a gente descobre de outras formas. Por exemplo, lá no meu consultório, eu já descobri coisas e já tratei pessoas, e sendo que não era aquela causa que a pessoa veio buscar o tratamento, né? Eu encontrei, por causa de um outro tratamento, uma disfunção, e ajudei nessa questão da sexualidade, mas não era a queixa que ela me trouxe, né? Enfim, é uma questão da gente abrir mais esse assunto, né? A gente discutir cada vez mais, especializar cada vez mais. Eu falei mais ou menos, aí eu falei como a gente se conheceu, que foi no simpósio, né, de disfunções de assoalho pélvico. E aí, para a gente iniciar esse assunto sobre sexualidade, eu trouxe um breve histórico, né, só para a gente entender por que a gente vai falar sobre isso, né? Por que a gente fala sobre isso? Primeiro, porque a fisioterapia pélvica, para quem não conhece ainda, ela atua nas disfunções sexuais femininas e masculinas. A gente tem disfunções aí de músculos de assoalho pélvico, né? Onde a gente trata. E muitas vezes essas disfunções sexuais, elas vêm com todo um conjunto emocional, psicológico, social, enfim. E a gente trata essas disfunções. Então, a sexualidade, corpo e gênero é um tema que gera muitas discussões, muitas dúvidas e polêmicas, né? Só que, como eu estava falando, é fundamental que a gente traga esse tema para discussão, porque é um tema que afeta em muito a vida das pessoas, o cotidiano, né? E principalmente no quesito mulher, né? Porque a gente sabe que, desde sempre, a mulher foi meio colocada de lado, foi totalmente colocada de lado no assunto sexualidade. No Brasil, a gente vê no decorrer do tempo, grandes transformações no sentido de se conversar mais sobre o prazer feminino, principalmente nos dias atuais. A gente fala do Brasil, mas a gente sabe que no mundo, a gente pode abranger o mundo nessa discussão, né? Porque a gente tem os países mais abertos, mas a gente tem países muito mais fechados nesse sentido também, né? Até o século XIX, por exemplo, o século XIX terminou em 1900, né? As mulheres saudáveis eram aquelas, considerava-se, né, mulheres saudáveis, aquelas que não tinham desejo sexual. Então, pensa, a mulher ela não podia ter desejo sexual, né? Ela era meio que criada, sempre foi criada e programada para ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, né? Os pais cuidavam dessa filha em casa e proporcionavam um casamento para ela. E para ela o sexo era sempre uma forma de reprodução, mas nunca de prazer, né? Porque a sociedade colocava isso. E a sociedade que eu falo, ela tem a ver com família, escola, igreja e até instituições médicas. Então, a gente tem uma mulher até o século XIX que era banida dos seus desejos, né? Era banida com relação a assuntos que diziam respeito à sua sexualidade. Então, a gente depois, passando para o século XX, né? O século XX termina em 2000, de 1900 até 2000 a gente teve duas grandes guerras mundiais, e essas guerras, o pós-guerra, né, veio trazer uma revolução. Por quê? Muitas mulheres ficaram viúvas, né, os países precisavam se reerguer, as pessoas precisavam trabalhar, e essas mulheres tinham que trabalhar também, às vezes, para se sustentar a família, os filhos. Então, elas começaram a buscar no mercado de trabalho. E foi a partir daí que as mulheres começaram a se abrir mais para o mundo, a conhecer mais, discutir e conversar sobre mais assuntos, né? E buscar a sua independência. E aí veio a década de 60,
aonde apareceram as primeiras pílulas anticoncepcionais. Então, daí começou a revolução realmente da mulher começar a discutir o sexo não como uma forma de reprodução apenas, mas o sexo como prazer. Ou seja, ela começou a dividir o sexo, né? Só que, de lá da década de 60 para cá, se a gente pensar, a década de 60 está aqui, né? Está perto, né? Está perto aí dos nossos avós. Então, eu estava lembrando até, Beatriz, que eu vi várias reportagens, mas uma que ficou assim gravada foi que eu vi a reportagem em 2019 do jornal É o País, falando de mulheres espanholas, né? Mulheres de idade mais ou menos 70 anos, 65 anos para cima. E elas discutiam que o sexo apenas era para o prazer do homem, né? Era uma obrigação conjugal que ela casou e achava que era aquilo, né? O casamento é isso, eu tenho que estar lá à disposição do meu marido, e o sexo é puramente para se reproduzir, para ter filhos. E isso na boca dessas mulheres de 60 e poucos anos. Então, são mulheres que viveram e que talvez nem conheceram, né, a questão da sexualidade de fato, provavelmente nunca discutiram a questão de prazer sexual, né? Então, era de fato uma obrigação. Então, a gente vê, depois da década de 60, realmente uma mudança de papéis sociais, né, de homens e mulheres. Enfim, e isso traz problemas até hoje, porque como eu falei, né, não está longe a década de 60, né? Tá muito enraizado, né? É uma coisa muito cultural, como você disse, Exato. de criação, de escola, de religião, né? E até hoje, hoje eu fiz uma enquete, na verdade ontem, eu perguntei para as minhas seguidoras se elas achavam que o sexo era uma obrigação conjugal. E aí, assim, a grande maioria respondeu que não. 70% acha que não é uma responsabilidade, uma obrigação conjugal. Aí, logo em seguida, eu fiz uma outra pergunta sobre se elas já tinham feito sexo só para agradar o parceiro. E 70% também respondeu que sim. Então, tem uma incoerência ali. Mas teve Uhum. duas seguidoras que me responderam no privado e falaram assim: olha, eu acho que talvez não uma obrigação, mas um compromisso, né? Aquela coisa assim de fazer um esforço para ter uma vida sexual ativa pelo casamento, né? Uhum. Então, eu acho que o que a gente tenta trazer como discussão é isso, é esse esforço, porque é tão difícil para a mulher enxergar isso como uma forma primária de prazer e não simplesmente como uma obrigação conjugal, ou eu vou ter que fazer sexo com meu marido para ele não me largar, ou chega em Uhum. casa e tá cansada e fala assim, eu vou ter que fazer sexo. Ao invés de pensar assim, poxa, eu tive um dia super cansativo e agora eu vou ter o meu momento e vou Uhum. namorar, enfim. Por que que a gente tem ainda esse pensamento, né? E essa explicação que você, toda essa contextualização que você fez, eu acho muito importante, porque tá aí, é cultural, né? É Vem, cultural. Uhum. vem de trás e de muito tempo, por muito tempo. Exatamente, por muito tempo. Então, igual você falou, fica algo enraizado, né? A gente tem ainda hoje mulheres que não conhecem nada do próprio corpo, né? Inclusive as séries de televisão, elas mostram isso, né? Quem assiste o Netflix aí, tem série que já mostrou mulheres que não sabiam, por exemplo, qual era a diferença do canal vaginal e do canal uretral, né? Ou seja, o órgão é dela, mas ela não conhece o próprio órgão, né? Não sabe, então, onde é o clitóris, né, que é o órgão do prazer feminino, muitas não sabem localizar ou saber o que de fato é esse órgão. A gente tem uma deficiência tão grande, assim, de estudos científicos também que falem desse assunto, né, justamente por ser um assunto que é difícil comentar, difícil quererem falar sobre ainda, né,
cheio de tabus, enfim. E o que você achou, Beatriz, dessa pesquisa, né? Você falou, tem uma incoerência, realmente. Você acha que isso é falta de essas mulheres que falaram, né? 70% fazem sexo para agradar o marido, não é isso? Você acha que 70%. isso... Uhum. Na verdade, Pode falar. na verdade, foi a mesma porcentagem. 70% respondeu, 71%, que não acha que é obrigação. E na Uhum. segunda pergunta, 71% respondeu que já fez Uhum. simplesmente para agradar o parceiro e não por vontade própria. Sim, porque elas que sentem que é uma obrigação para que o casamento continue, porque o homem continue. quer, né? Uhum. Exatamente, exatamente. Eu penso o seguinte, que apesar delas terem respondido que não acham que é uma obrigação, essa segunda resposta, né, de que já fez simplesmente para agradar, traz esse pensamento. Por que ela está fazendo para agradar o outro e não a si própria, Uhum. né? Então, o que eu vejo muito no consultório, assim, que eu converso com as pacientes que têm uma disfunção sexual, a maioria delas não gosta de sexo. Elas não gostam Uhum. de sexo. Fazem sexo pelo parceiro, ou porque, de repente, às vezes, enfim, elas se sentem cobradas a fazer sexo, mas não que seja a vontade delas, né? Eu percebo muito isso, que às vezes elas até têm vontade, que elas não gostam, que elas não conseguem se sentir assim plenamente feliz com a vida sexual. Uhum. Ô, Beatriz, você tá me ouvindo? Oi, Beatriz, você tá me ouvindo? Oi, oi, Beatriz, Elas têm. você E tá aí, ouvindo agora? Tô com problema, né? Acho que a Beatriz tá com problema lá na internet dela. essa analogia que eu vi num curso também, sobre que é aquela coisa, quando você gosta de uma parte daquilo, quando você tem. Eu sempre faço esse exemplo do bolo de chocolate. Gosta de um bolo de Oi, Bia? Tô convidando novamente a Bia. Deu problema lá no áudio dela. Eu tava ouvindo. chocolate. Oi, Você tá me escutando? agora tô. É que começou a travar de repente a sua voz, aí eu continuei ouvindo, mas Ah, depois travou de vez, entendeu? tá. E agora? Tudo bem? E agora você vai ter que voltar um pouquinho. Você estava falando que as Que as mulheres mulheres. não gostam de sexo, né? Que você Isso. percebeu que Elas elas não não gostam. elas não gostam, elas não veem o sexo como uma coisa boa, né? Então, por quê? Porque de repente elas não estão se sentindo bem nesse momento. E elas não se sentem bem nesse momento, talvez porque elas não consigam explicar para o parceiro o que ela consegue, como que ela se satisfaz, o que ela gosta na hora do sexo, simplesmente porque às vezes ela não sabe o que ela Uhum. gosta. Essa questão do autoconhecimento que você exemplificou aí das séries do Netflix, teve um caso também que ficou bem conhecido na internet daquela menina do Big Brother que colocou um OB para segurar o xixi. Hum, uhum. Assim, foi super atual, foi agora, mês Super passado. atual, exato. As pessoas Eu tenho não alguns. conhecem. Uhum. Eu passei por alguns momentos assim também. Por exemplo, eu lembro que
Antes de eu fazer fisioterapia, de eu estudar físio, eu fiz técnico em enfermagem. E nesse técnico em enfermagem, a gente teve vários estágios, né, em posto de saúde, hospitais, e a gente passava sonda, né, nas mulheres e nos homens. E aí eu percebi que a maioria das meninas, elas não sabiam aonde era o canal da uretra. E não sabiam diferenciar o canal da uretra e o canal vaginal. E assim, as meninas tinham 18, 19 anos, mais ou menos, né? Provavelmente já eram Então, sexualmente ativas e não então, conheciam o próprio corpo. exato. Uhum, E como que a gente espera que a pessoa que está com a gente saiba? Se nem a gente sabe como que é. Assim, quando eu recebo uma paciente no consultório de disfunção sexual ou com uma queixa que não seja assim propriamente dita dor ou disfunção de penetração, mas uma paciente que simplesmente me relata isso, olha, eu não tenho prazer, eu faço sexo porque meu marido me cobra ou porque eu tô namorando e aí, enfim. A primeira coisa que eu faço é explicar como que é o nosso corpo, né? E como que funciona a nossa resposta sexual. Porque a gente tem ali um órgão todo especial, que é o clitóris, que é só para o prazer feminino. Mas se ele não estiver conectado com o nosso cérebro e com aquilo que a gente pensa, não uhum, vai funcionar, né? Então, tem muitas disfunções sexuais que, na verdade, são disfunções do casal. Tem isso também. Mas eu acho muito importante isso, a gente começar, as mulheres começarem a ter esse olhar para o sexo como uma forma de prazer e não como um sacrifício, sabe? Uma coisa que uhum, a gente faz pelo outro. E eu acho que a sim. única maneira da gente ver isso como uma coisa boa pra gente é a gente gostar. É isso ser bom pra gente de fato. E não simplesmente um Uhum. alívio de tipo, ai, pronto, fiz, por hoje tô livre. Né? A gente tem que. É até estranho, Eu é acho estranho, né? Porque hoje fiz, tá pago. Tá, pagou que o tá dia de pago. hoje, né? Exatamente, tá Parece pago. que É foi aquele fazer um exercício esforço na que você academia, faz. né? Aquela pessoa que não gosta de academia vai lá e faz o exercício, aí fala, ai, paguei por hoje. E é Então, tão né? importante, e é tão importante essa conexão para o casal. Um casal que realmente consegue se conectar sexualmente, ele é mais feliz em todos os sentidos, né? Uma mulher que consegue a sua plenitude sexual, seja com um parceiro fixo, ou seja sozinha, ou enfim, ela consegue ter muito mais autonomia, né? Ela não precisa de Uhum, ninguém para ser, né? A pessoa que vem tá somando. exato. Uhum. E isso é falta do que você acha? É a falta de conversar sobre o assunto, é, vem da família, né? Vem dessa criação que a gente tanto está falando, desses anos que vem se somando, né? Com a cabeça tão fechada para a sexualidade. O que você acha? Eu acho que tem muito da criação e dessa questão cultural, né? Que a gente sempre, desde de pequeno, o menino ele é mais incentivado a descobrir o próprio corpo, enquanto a menina, quando ela vai coçar o elástico da calcinha, a mãe já grita: tira a mão daí, Uhum, menina, não é mesmo? Então, assim, eu exato, acho é que isso vem, mesmo. vem disso, eu acho que é uma coisa que já está culturalmente inserido ali na criação da menina e do menino, que para o menino, ok, ter esse acesso à sexualidade, né? É muito mais permitido para eles do que para as meninas. Então, acho que tem uma questão cultural. E eu acho também que vem da própria pessoal mesmo, da mulher querer se descobrir. Tem a questão que é muito pesada em cima da mulher, da questão estética, né? Então, Sim. da Uhum, autoaceitação. Tem mulheres que não conseguem se olhar, tem mulheres que não conseguem se tocar. Eu já tive que dar luva para minha paciente para ela poder se tocar na própria vulva, porque ela não queria, ela tinha nojo. Então, assim, é uhum, uma questão cultural e eu acho que mais do que isso, eu acho que é uma questão que a gente não conversa, sabe? Muitas vezes a gente senta, né, assim, entre amigas e fala. E
dificilmente a gente fala dessa questão específica de, 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 Sim. de ter ou não ter prazer, né? E é uma Então, coisa super diferente entre o homem e a mulher, né? Que o homem, ele, pelo que eu sei, né? Os homens estão sempre falando sobre esses assuntos, né? Parece que não tem vergonha de falar, né? E parece que para a mulher, como acho que as coisas foram sempre muito reprimidas, existe uma vergonha de falar até com sua amiga, né? e tem uma questão assim, a mulher por muito tempo foi valorizada por ser pura ou por não ter tido muitos parceiros. Então, isso também é uma questão, né? A mulher Uhum, não falar sobre sexo ou não querer se tocar para ela não deixar de ser pura para o homem que vai escolher ela. Enfim, a gente sabe que por muito ainda existem mulheres que ainda pensam assim, que ela só vai ter que tudo na vida dela só vai ganhar valor quando ela for escolhida e por um homem e casar com um homem. A gente vê isso ainda. Talvez sim. aí em São Uhum, Paulo as pessoas têm mesmo uma cabeça um pouco mais aberta. Mas existem muitas mulheres que ainda pensam assim. E elas acham que se ela falar de sexo, se ela ter uma liberdade sexual um pouco maior, o que o parceiro dela vai pensar dela? Entendeu? Então tem sim. tudo isso. Tem muita coisa. A sociedade ainda usa muito a sexualidade feminina para julgar, né? Para julgar, para E ainda limitar. existe um julgamento das duas partes, né? A gente não só fala de homens, não, a gente fala de uma sociedade toda, né? As próprias mulheres julgam, né? Infelizmente, as próprias Exatamente. mulheres julgam uma outra, né? Mas eu acho, Renata, também, que você falou aí da Revolução Sexual de 1960 e tal. Eu acho que a gente está vivendo uma nova revolução também, sabe? Eu vejo mulheres muito mais é, empoderadas no sentido de não falar de uma outra mulher, mulheres muito mais empáticas, mulheres que estão sabendo valorizar o que é ser mulher sem se vitimizar, uma mudança no Sim, comportamento feminino e a no gente geral. que, Eu acho que a gente está vivendo isso. uhum, dentro da fisiopélvica, a gente vê muito isso, ainda bem, né? Muitas mulheres querendo realmente falar de empoderamento, né, feminino em todos os sentidos. E é muito importante esse incentivo vindo da própria mulher, né? Porque eu acho que é de nós mesmos que tem que vir, né? Tem que começar de Exatamente. nós. E assim, e é por nós, né? É Exato. justamente a mulher tem que buscar essa cura, essa libertação, o autoconhecimento, né? Justamente para ela e não para o outro, Exato, em primeiro lugar, exatamente. em primeiro lugar. Tem a Andrea, é a minha paciente, ela comentou aqui, ó, que o anticoncepcional ele pode diminuir a libido, né? E esse é um tema interessante também, né? Porque assim, eu conheço muitas mulheres que utilizam o anticoncepcional e que já falaram para mim, eu não sinto vontade nenhuma. Quando eu tô realmente tomando anticoncepcional, é como se eu pudesse viver a vida todinha sem sexo, Sexo, né? exatamente. É uma questão hormonal, né? Eu acho que quando a gente pega esse tipo de queixa, né? A pessoa que não tem desejo, a gente tem que ir buscando, né? Tem que ir excluindo os fatores orgânicos, e a questão hormonal é uma delas, né? E para a gente ver o que de fato está acontecendo. Só que ela pode também tentar trocar esse método anticoncepcional, conversar com o ginecologista dela a Isso. respeito disso, né? E não simplesmente aceitar isso como uma consequência do método que ela escolheu. Hoje a gente tem vários outros Exatamente. métodos, né? Uhum. Menos Hoje a gente hormônios, tem, né, menos com a alteração hormonal. tecnologia, dá para realmente fazer substituições e isso a gente deve conversar. Eu lembrei de uma coisa também importante, que
eu estava vendo uma reportagem falando sobre a parte sexual feminina e uma ginecologista estava respondendo as perguntas, era uma entrevista, né? E aí ela estava falando, né, que infelizmente a parte de medicina ginecológica ainda não pergunta muitas coisas para as mulheres. Então, por exemplo, a mulher ela vai ao ginecologista, ela vai lá, faz os exames, ela é examinada, tudo certinho. Mas a ginecologista ou o ginecologista não pergunta da parte sexual, por exemplo, né? Não pergunta como tá a sua vida sexual, se tem alguma queixa, ou então se até tem algum tipo de disfunção ali, alguma queixa de dor, por exemplo, sabe? Ou também não pergunta a questão até da pílula anticoncepcional. Se aquilo está sendo bom para ela, se aquilo está sendo um fator que impede a relação sexual por diminuir a libido, sabe? E ela estava falando justamente isso. Uma médica realmente da uroginecologia comentando sobre isso. Então, falta ainda, né, na formação dos profissionais essa questão de abordar esses temas também com as mulheres, né? Porque eu É estava muito importante a vendo gente ter essa escuta, né? Essa escuta ativa para isso. essas mulheres. Uhum. Porque eu estava vendo as disfunções sexuais femininas, pelo menos o vaginismo, o acometimento dele é de 1 a 6% das mulheres, né? Então, quer dizer que não é um número pequeno, né? A gente vê um grande número de mulheres com disfunção sexual, né? E muitas vezes essas disfunções, elas não são apenas por questões físicas, né? Elas vêm muito da parte psicológica, da parte de criação, né? De tudo isso que a gente está falando. Essa dificuldade em expor, essa dificuldade em se conhecer, em conversar sobre, né? Os traumas também, né? Os traumas, tem muita mulher, exato, que passa por traumas, né? Deixa eu ver que alguém escreveu algo aqui, vamos ver se é uma pergunta, o que que é. Peraí que fugiu aqui para mim. Aqui. Tem algumas limitações, bexiga neurogênica. Faz, faz urina, né, por sonda e não deixa se abater por isso. Uhum. A, a gente sabe que as disfunções ali de assoalho pélvico, né, quando a gente tem disfunções de assoalho, também compromete, né, Beatriz, a questão sexual. Isso, muito. Na verdade, por isso que é tão importante a gente fazer essa avaliação da musculatura do solo pélvico, né? Então, muitas dessas questões de dor, de limitação, é por conta da musculatura, que pode estar disfuncional, né? Tanto uma musculatura que não tem, tá hipertônica ou hipotônica, ou seja, que ela não tem uma consistência ali não só a consistência, mas a força também, né? Essa musculatura, ela, além dela estar em volta ali do canal vaginal, então ela tem uma função muito importante, né, durante a relação sexual, ela também sustenta ali os órgãos pélvicos, né? Então, essa parte Uhum. urinária também, muito dessa função urinária, a musculatura é responsável. Então, isso tem que ser muito bem avaliado, porque e explicado também, porque também a gente recebe pessoas, mulheres, que não sabem que existem músculos em volta da vagina, em volta do canal vaginal, né? Muitas, às Sim. vezes a gente pede uma contração e a mulher simplesmente não esboça nenhuma reação, porque ela não tem o Uhum. controle daquilo ali, né? Então, quando a Tem gente uma apresenta grande, isso para ela, né? tem uma grande porcentagem de mulheres que não sabem qual é essa contração, né? Que desconhecem o assoalho pélvico e não sabem executar a contração quando a gente pede, né? Então, Uhum. eu acho que toda mulher ela deve passar numa avaliação, né? A gente fala, eu até esses dias coloquei no Instagram sobre isso, a importância da avaliação pélvica, né? Para mulheres em geral.
Porque a gente não sabe o que vai ter lá no futuro, né? De repente, uma disfunção, né? Que a gente poderia avaliar mais cedo para poder acompanhar e tratar, né? E Exatamente. E é uma coisa que eu sempre comento, porque independente de número de gestações ou de via de parto, todas as mulheres vão passar pela menopausa. E na menopausa a gente tem, né, a gente perde função e massa muscular. Agora você imagina você perder função e massa muscular de uma musculatura que você nunca trabalhou, que estava ali o tempo todo adormecida. Então, quando chega na menopausa, exatamente. esses Uhum, sintomas aparecem, porque é um músculo que uhum. já era fraco, já estava sobrecarregado e quando perde massa e função, falha. Uhum. E nessa questão da parte sexual que a gente está conversando, né? Sexo como obrigação, muitas mulheres têm dor, né, na relação sexual. E aí, como fica essas mulheres, né, dentro de um casamento, de um relacionamento? Como que ficam essas mulheres, né, que têm dor, que muitas vezes não comentam com ninguém, né, não buscam saber o que está acontecendo por vergonha, por medo, receio, né? A gente sabe que tem isso. E aí imagina o sofrimento dessa mulher, né, dentro de um relacionamento, né? Eu acho assim, que nesse momento que a gente está vivendo, fica para essas pessoas que têm essa dificuldade, fica ainda mais difícil conviver com isso, né? Porque é tudo muito intenso. Então, tudo nesse momento, tudo ganha uma proporção muito maior, né? Então, ela tá dentro de casa com esse parceiro e ela não sente prazer e às vezes sente até dor. Se ela ainda não conversou com ele sobre isso, imagina o tamanho do sofrimento dessa mulher. Parou de novo aqui a transmissão. Oi, Bia, tá ouvindo? Oi, Oi. eu tô Fala, volta agora. só um pouquinho do que você estava falando. Eu estava dizendo que se tem uma mulher que tem e que ela ainda não conversou com o parceiro dela sobre isso, que nesse momento que a gente tudo tá um pouco mais intenso, Uhum. Consegui entender, mas travou um pouquinho de novo. Oi, eu tô te ouvindo bem. tá me ouvindo bem, mas você tá travando Oi, um eu tô te pouco. É, você tá travando um pouquinho aqui pra gente. Deixa eu ler uma pergunta aqui que tem aqui para você, para nós. Vamos ver. A Pilates Elisa Sandra Lopes. Ela pergunta, ó, sobre ter diástase abdominal e muita dor durante a relação sexual. Tem relação? Ela tem. pergunta. Tem relação. A diástase, na verdade, ela traz uma cascata de consequências, tá? Inclusive, a disfunção pélvica, né? A disfunção dos músculos do assoalho pélvico é uma delas. Dor lombar, e várias outras coisas que vêm em decorrência da diástase, né? A gente pensa muito na diástase como uma questão estética, mas ela é uma questão funcional. Então, tem sim a ver e tem tratamento. Tem que avaliar e tratar. Um É um assoalho desequilíbrio, né? pélvico. Sim, um assoalho pélvico saudável, ele tem muita relação, né, com a questão da parede abdominal, né, a questão da nossa respiração, inclusive, a função diafragmática, e toda essa questão da nossa pressão interna, né? São músculos que trabalham juntos, trabalham em conjunto, né? Então, se a gente tem uma disfunção de abdômen, com certeza pode levar a outras disfunções, inclusive as disfunções de assoalho pélvico, né? Tem que passar por uma avaliação aí da fisioterapia pélvica, né? Porque tem Exatamente. relação, sim. Uhum. Tem sim. E pode ser só uma delas, né? Pode ser só uma delas, exatamente. Tem aqui, ó, um comentário, Cidinha. Por que muitas vezes as mulheres se acham feias esteticamente? Você tem pacientes assim?
ela diz, ó, eu chamo de flor. E há mulheres que dão apelidos feios, né, à vulva, né? Ela pergunta, você tem pacientes que acham, então, a vulva feia, né? Eu acho assim, a gente vem de um parâmetro muito difícil de ser, impossível, na verdade, de ser alcançado, que é a questão da indústria pornográfica, né? Então, o que é exposto de vulvas de mulheres são coisas que não são naturais. Não existe Uhum, padrão de beleza de vulva. Não existe. Cada uma tem uma vulva diferente da outra, né? Então, isso é uma uhum, questão que é muito imposta sobre as mulheres, que causa uma pressão muito grande, né? Tem mulheres que não se aceitam, que se acham feias, que têm dificuldade em ter relação, em ter um relacionamento por achar que a vulva dela é inadequada, quando na verdade não existe isso, né? Então, assim, eu uhum, acho que é uma questão mais de autoaceitação mesmo. E a gente também tirar esse padrão de beleza, né? E explicar que aquilo que a gente vê em pornografia, aquilo ali não existe, é tudo falso, não tem nada uhum. ali real, né? Aquilo é Então, construído para aquela indústria, né? Construído exatamente. para aquela indústria. E mulheres também que se incomodam com cheiro, né? Aparência, cheiro. Tem mulher que tem vergonha realmente, até de um cheiro que é natural, né? Até por desconhecer mesmo, né? Desconhecer aquilo que é natural, E é aquilo que você achar que falou, tem aquilo. uma indústria que lucra muito com isso, né? Na verdade, a nossa insegurança gera muito lucro. Então, essa questão assim, de sabonete íntimo, desodorante íntimo, gente, Uhum, vagina tem cheiro de vagina, nunca vai ter cheiro de lavanda. exatamente. E as mulheres têm que começar a entender isso, né? Que existe uma secreção natural, que na verdade é uma proteção da nossa própria flora bacteriana, né? Então, existe uma secreção natural, existe um aroma característico, Uhum. né? Então, assim, E existe algumas discussões também sobre isso, né, entre os homens e as mulheres, porque também isso envolve também os homens, né? Porque acho que até por essa questão realmente de estar desse tipo de divulgação de pornografia, de indústria, né? Muitos homens também começam a não aceitar muito, né? Eu vejo mulheres falando, porque o meu namorado, aquela pessoa que eu fiquei, não gostou, não gosta de pelo, não gosta do cheiro, não gosta isso, sabe assim? Esse tipo de coisa. Porque eu acho que realmente as pessoas, elas começam a não enxergar mais aquilo que é natural, né? E começam, por estar aí vendo essas coisas que não são reais, né? Elas começam a querer aquilo, sendo que aquilo não é o natural. buscam um padrão, né? Buscam um padrão, exatamente. Sendo que não é assim, né? A vida não é assim, né? E Enfim. as pessoas são diferentes, as mulheres são diferentes, nenhuma mulher é igual a outra em nenhuma parte do corpo, muito menos na vulva. Então, eu acho que isso gera uma insegurança na mulher que está começando um novo relacionamento. E também eu acho que os homens têm que começar a abrir cabeça para isso, que aquilo que eles viram, né, em pornografia, em muito tempo de revista, né, tudo aquilo, muita coisa ali é Photoshop, e o que não é Photoshop é falso, é fabricado, é para realmente para agradar aquele público, não é o real, Uhum, né? exatamente. Por isso que eu acho legal agora que tem muitas ilustrações, né? Mulheres que fazem ilustrações, né? Do corpo feminino, de vários tipos de beleza feminina, que isso passa também até para o físico, para o corpo, o corpo feminino realmente, né? E até vulvas diferentes. Não tem aquelas ilustrações que Isso, mostram tem as vários ilustrações das tipos. vulvas, com vários tipos de Uhum, vulva. Isso é muito importante. A gente tem que mesmo tirar o tabu disso, tirar a atenção disso, né? Cada uma tem sua vulva, nenhuma vulva é igual. E não existe vulva ideal, né? Até a gente já não usa mais o nome de lábios
lábios menores, lábios maiores, agora a gente já fala em lábios externos e lábios internos, porque Isso. havia essa cobrança também, ter lábios maiores ou menores, enfim, não Uhum. existe, não Sendo que tem todas são padrão. diferentes. Uhum. Exatamente. Exatamente. A nossa vulva, a nossa vagina, ela tem que ser funcional. Ela tem que ser Uhum. funcional. Ela não tem que ser estética. Exatamente. Isso aí. E eu queria falar um pouquinho, antes da gente abrir para perguntas, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a dispareunia, para o pessoal que está aí, de repente, não conhece. O que que é dispareunia? Tá, a gente falou um pouquinho sobre o vaginismo, né? Você chegou a comentar que é quando a Uhum. gente tem contração involuntária da musculatura, então que não permite a penetração dentro do canal vaginal. E a dispareunia é quando tem uma dor durante a penetração. A mulher consegue ter a penetração, mas ela é dolorosa, tá? Então, Uhum. a dispareunia ela tem várias causas, né? E a parte muscular é uma delas. Então, do mesmo jeito que a gente forma nozinhos de tensão aqui no trapézio, né? A gente também pode formar nozinhos de tensão na musculatura do assoalho pélvico, que pode ser um gatilho para dor durante a relação sexual. Outra coisa que pode causar dor durante a penetração é o fato da mulher não estar sendo penetrada no momento certo. Então, a gente tem toda uma resposta sexual, onde o corpo da mulher vai reagir, ela vai ter a resposta excitatória, vai lubrificar, o canal vaginal ele se modifica quando a mulher está excitada. Então, se ocorre uma penetração antes da mulher estar pronta para receber isso, provavelmente ela vai ter dor, tá? Porque ela Uhum. não está pronta, pode até ocasionar microfissuras ali dentro do canal. Então, assim, a dispareunia é quando existe dor durante a penetração, tá? Então, qualquer tipo de dor que aconteça durante a penetração classifica como dispareunia. A gente tem a dispareunia mais superficial, tá? Que é mais no introito vaginal ali, e a dispareunia profunda, que às vezes é lá no colo do útero e que, dependendo da posição, ela pode ser aliviada. Então, é Uhum. importante qualquer dor, qualquer queixa, que seja avaliada, né? O normal é não sentir dor. Se dor é sintoma de que tem alguma coisa que não tá funcionando legal. Sexo Eu não é lembrei de um fato também, Beatriz, de uma paciente que ela veio com uma queixa. Na verdade, ela veio porque ela viu uma publicação minha falando sobre a questão sexual, de dor na relação sexual, e ela veio falando: Nossa, mas eu não sabia que existia um tratamento para isso. E eu venho sentindo problemas com relação a relações sexuais já há muitos anos, há 14 anos, ela falou para mim. Ou seja, há 14 anos que ela me relatou que estava casada e que ela não conseguia ter uma relação sexual como era antes, após ela ter dado à luz a filha dela, né? é Ou muito seja, a comum. filha dela com 14 anos e ela falou que o casamento não tá bem nesse sentido sexual porque eu tenho muita dor na relação, faço por obrigação, ela falou para mim, e não achava, não sabia que tinha tratamento para isso, É. né? Esses relatos são bem difíceis, né, da gente ouvir, né? Porque a gente Sim, sabe que às vezes em poucas sessões a gente já consegue ter uma resposta, né? Eu também exatamente. eu recebi uma paciente no consultório com 30 anos de casada e ela nunca tinha conseguido uma penetração. 30 anos. Era uma paciente de 55 anos, ela continuava casada, mas eles tinham outro tipo de relações e tal, e ela nunca tinha conseguido uma penetração vaginal. E a gente conseguiu, ela fez acho que 12 sessões, e ela falou Uhum. assim, ah, mudou a minha vida, E né? era vaginismo. Era vaginismo. Era vaginismo. Ela tinha muita contração. E aí ela foi aprendendo a relaxar, foi entendendo que era musculatura, foi entendendo que ela tem controle da musculatura, né? Então Tá vendo foi como bem é legal. difícil ainda, né, para muitas mulheres encontrarem
o diagnóstico mesmo, né? Exatamente. Encontrarem, irem Essa mulher atrás da passou por informação. vários médicos, né? Ela passou por vários médicos. E a maioria falava que ela estava nervosa. E aí ela botou na cabeça dela que ela simplesmente não tinha nascido para aquilo, que sexo não ia ser bom para ela e pronto. Uhum. E eu acho que falta uma integração da gente, como fisioterapeuta, uma integração melhor com a medicina, né? Com a medicina uroginecológica. Eu acho. Porque parece que fica tudo tão separado, sendo que as coisas têm que caminhar juntas, né? Por exemplo, os próprios médicos encaminharem mais, assim como a gente também tem um diálogo aberto com esses médicos, né? O que você É, acha da sua experiência? eu sinto um pouco de falta também, sabe? De conversar, de pacientes específicos, né? Trocar informações sobre casos específicos de pacientes, porque realmente esses casos são muito complexos. E essas pacientes estão com a gente semanalmente. No médico, elas vão uma vez a cada 6 meses, né? Então, a gente sabe muito da relação dessas pacientes, dessa parte também emocional, né? Porque elas abrem muita coisa para Sim. fisioterapeuta, né? Então, a gente acaba escutando muito, né, delas. Eu acho que Uma falta, mas proximidade eu acho que está maior. melhorando. Eu acho que está Está melhorando melhorando, com certeza, muito melhor do que era antes, com toda certeza. E tem que começar a melhorar mais ainda, né? Eu acho que a gente tem que sempre passar informação, né? Passar informação para as pessoas, no geral, conhecerem mais essas disfunções, né? Conhecerem mais o que elas devem também buscar da gente, ou buscar dos médicos, né? Enfim, eu acho que a gente precisa fazer mais conteúdo, né? Eu tô achando muito bom que hoje em dia as redes sociais têm feito tanto conteúdo a respeito disso, né? E acho que é daí para melhor. A gente aí alguns anos, porque eu lembro quando me formei, não sei se você lembra, eu já tinha estudado dentro da faculdade a fisioterapia pélvica. Eu tive lá na grade, mas era bem diferente. Hoje eu vejo que está super diferente, mesmo porque a gente não tinha também redes sociais assim, né? Mas a gente vê as condutas muito diferentes, né? O jeito de você abordar o paciente e a questão de falar sobre sexualidade está muito diferente, né? é, Do que era naquele período. Porque antes a gente falava mais de incontinência urinária, lá, 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 é, de era a fortalecimento, parte. não falava mais, não é? Uhum. Hoje já está muito melhor, Não, eu acho que né? já avançou muito e vai melhorar ainda mais, porque as mulheres estão buscando isso, sabe? As mulheres estão indo atrás de não é só isso, sexo pode ser mais. Então eu acho que tá tendo essa procura. Sim, isso é muito bom. E a gente espera que as mulheres comecem a buscar mais, né? A se conhecer, né? A ler mais sobre isso, conhecer mais sua sexualidade, né? Buscar informações boas, positivas, né? No sentido do nosso corpo feminino, da questão do prazer, porque ele existe, né? A gente tem a vida sexual ela tem que ser boa para homem e para mulher, né? Tem que ser uma vida sexual plena, né? Eu tô vendo aqui que a gente já tá terminando a live, a gente começa a falar, e quando a gente vai ver, já tem 5 minutos para finalizar. Então, pessoal, olha só, eu queria agradecer a presença da Beatriz, né? Muito Obrigada obrigada por vir pelo bater um papo convite. aí. Foi muito legal, muito obrigada. Que a gente possa fazer mais lives também. E o pessoal que entrou, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar para a Beatriz, segue ela lá. Seu Instagram como é, Beatriz? É, É é Beatriz bem Guardiano. Uhum. guardiano. Manda no Beatriz direct, Guardiano. quem tiver vergonha de Isso. mandar, pode mandar no direct. Manda um direct, pode me mandar também. E até sugestões sobre temas que vocês queiram que a gente fale aqui, né? É muito legal É verdade. sugestões para a gente falar temas É que vocês querem. legal saber do que as pessoas estão querendo saber, porque às vezes, né, pra gente é tudo tão
coisas que a gente vê no dia a dia, que a gente Normal, né? é Uhum. normal e a gente nem se atenta que isso pode ser uma pauta para alguém, né? Exatamente. Então, pessoal, fica aí a dica. Fale com a gente, siga a gente também, que a gente posta bastante conteúdo bacana. E muito obrigada, Beatriz, mais uma vez. Obrigada, pessoal, por ter Obrigada. entrado aqui, tá bom? E eu desejo boa noite aí para todo mundo, Boa noite e obrigada para tá? todo mundo que acompanhou. Obrigada, um beijo. Beijo. Tchau, pessoal.